Olá, como vai você que nos acompanha aqui pelo site da revista RPPS do Brasil e também pelo site Previdência do Servidor? Esse vídeo inaugura a nossa parceria. É o primeiro questionamento que nós recebemos nesse quadro aqui, nessa sessão, que é sua. É você enviando a sua pergunta e a gente tentando tirar a sua dúvida, né? E para inaugurar, a pergunta já veio daquelas, né? Vamos lá. Pergunta. Eu vou ler todo o e-mail que nós recebemos aqui, até de uma conterrânea nossa aqui de Mato Grosso. Queria agradecer aí por estar inaugurando esse espaço, né? Está inaugurando esse espaço. Vamos lá. Prezados, boa tarde. Aproveitamos a oportunidade para parabenizar a equipe RPPS do Brasil pelo espaço de orientação aos seus leitores. Aí vem o questionamento, está aqui em vermelho. Segurado que possui tempo de contribuição previdenciária ao Exército Brasileiro na região de fronteira, possui direitos de acréscimo de tempo de contribuições para fins de aposentadoria ou RPPS, ou esse direito cessa quando é desvinculado do Exército Brasileiro? E aí vem. Percebemos que há vários casos de segurado que estão na eminência de requerer a concessão do benefício de aposentadoria no município de Cáceres, aqui em Mato Grosso, região de fronteira com a Bolívia. Eis que já manifestaram interesse de utilizar do direito do acréscimo de tempo de serviço em favor do Exército na região de fronteira para fins de concessão do benefício. Quem nos encaminhou foi Rosinei, né, gerente de benefícios aqui do RPPS de Cáceres. Mais uma vez, obrigado, Rosinei, por esse questionamento. Primeiro, para tirar essa dúvida, vamos lá. Lei 6.880 de 80, que é a lei que regula o quê? Que regula as Forças Armadas, traz os direitos, deveres e obrigações. É o Estatuto das Forças Armadas. Lá no 137, artigo 137, inciso 6º, ele fala que considera-se tempo de serviço 1/3 para cada período consecutivo ou não de 2 anos de efetivo exercício passado na categoria de guarnição A, tá? Guarnição especial da categoria A. Então, aqui está essa contagem D diferenciada. Para cada 2 anos, né, que ele fica, ele ganha 1/3, ok? Então, tá lá previsto. Nós sabemos hoje que existe uma grande discussão dos regimes próprios. Nós temos 2 regimes próprios ou um só? Principalmente nos estados e na União. Muitos defendem a tese que nós temos 2 regimes próprios. O regime próprio dos militares e o regime próprio dos demais servidores. Essa tese, ela se alicerça no quê? Ela se alicerça principalmente aqui, ó, no 142, parágrafo 3º, que diz que a lei disporá sobre os ingressos nas Forças Armadas e as condições de transferência do militar para inatividade. Com isso, mais o que está previsto lá no artigo 42, da Constituição, se entende que eles têm um regime próprio, um regime militar específico, o que afastaria o quê? A aplicação das regras do artigo 40 em seu favor ou em seu prejuízo, né? E lá no artigo 40 está escrito que a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício. Então, teoricamente, esse dispositivo não se aplica aos militares, tá? Teoricamente não se aplica. Isto significa o quê? Isto significa que esse tempo, em tese, poderia ser contado. Principalmente por quê? Porque quando se fala em contagem recíproca, parágrafo 9º do 40, está escrito que o tempo de contribuição federal, estadual e municipal será considerado para efeitos de concessão de aposentadoria. E o artigo 4º da emenda 20 diz que o tempo de serviço até 16/12/98 é considerado como tempo de contribuição. Então, esses períodos estariam adaptados. E aí fica aquela dúvida, Bruno, eu vou contar esse tempo? Olha só a jurisprudência que eu encontrei. A jurisprudência que eu encontrei é uma jurisprudência de militar temporário, mas onde eles falam especificamente, e aí, estou falando de TRF1, ele dá a entender que esse dispositivo, na visão dele, é constitucional, porque ele diz que o acréscimo de 1/3 só será utilizado na passagem para a inatividade. E para esse fim, tá? Então, ele entende
que, em razão do regime específico dos militares, ele é constitucional. Particularmente, para quem já leu até um dos meus livros, eu defendo lá que alguns aspectos têm que ser considerados no âmbito militar, inclusive a questão do tempo de contribuição. E a partir do momento em que você considera tempo de contribuição, esse dispositivo aqui, ele se tornaria inconstitucional, porque realmente, depois de 16/12/98, não tem como eu fazer essa conversão, seria realmente tempo fictício, mas mesmo estando no âmbito militar, mas como eu disse, aplicando-se o meu entendimento pessoal que está lá no nosso livro Direito Constitucional Previdenciário do Servidor Público, no capítulo específico dos militares, tá bom? Agora, e na prática, Bruno, me responde a pergunta que eu te fiz. Não me enrola. O que que eu faço, tá? O que que eu faço? Na prática, meu amigo, é simples. Como é que você faz para contar tempo? E esse é um grande equívoco que nós estamos tendo, tá? O regime próprio, onde vai ser feita a aposentadoria, não tem que resolver problema dos outros, tá? Ele tem que resolver os seus problemas. Para contar esse tempo com acréscimo, você pode contar? Pode, desde que ele venha escrito onde? Na CTC que o militar vai trazer. Lá na portaria que regula a emissão de CTC, está claro quando se diz que a CTC tem que vir com o tempo líquido dele, do servidor. Então, você só vai contar esse tempo com acréscimo se ele estiver constando na CTC, lá no tempo líquido. Não cabe a você pegar a CTC onde não foi feita a conversão e fazer no âmbito do seu regime próprio, não. E isso tem que ser feito lá no âmbito militar. Por quê? Porque aí você vai receber aquela CTC com o tempo e vai garantir o seu regime próprio. Garantir como? A concessão foi feita com base na CTC e no momento em que estiver regulada a compensação previdenciária entre regimes próprios, a compensação terá que ser feita considerando aquele tempo líquido, onde já vai estar ou já vai ter ocorrido a conversão prevista na lei específica dos militares, tá? Então, esse cômputo desse tempo a mais, ele só pode ser feito se estiver expressamente lançado na CTC que o ex-militar trouxer, tá? Não está na CTC? Não faz conversão no âmbito do seu regime próprio. Essa conversão tem que ser feita no âmbito militar. Você não pode dispor sobre algo que não está na sua esfera de competência, tá? Esse tempo, o reconhecimento desse tempo é da esfera de competência da União. Então, ela é que tem que emitir uma certidão dizendo o tempo dele é tanto, mas em razão da conversão se tornou tanto. Então, o tempo líquido dele é esse, ok? Beleza? Muito obrigado, tá? E eu fico aguardando que você envie um novo questionamento. Manda aqui pra gente, nessa parceria RPPS do Brasil, Previdência do Servidor, para que a gente possa estar tirando a sua dúvida, tá bom? Um abraço e até a próxima.